Você vai segurar uma cebola. Eu sou casado. Me permita concluir, rapaz. E agora vai entrar o grupo. Deixa o Queiroz, aí. E a minha família? E eu aqui? Liberta meu pai, liberta meu pai. Já começou! Sai pipo de crack. E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? Esse deputado do centro que votou favorável a essa PEC, ele precisa de parabéns. A PEC da bandidagem foi enterrada no Senado, e o Bananinha está chorando porque a PEC foi enterrada. Fez um acordo caracu pela anistia e em causa própria, em troca de defender PEC de crime, e se lascou. Sabe que agora o Centrão, que já não cumpriu o acordo caracu, não vai apoiar a anistia do pai dele. E mais, os bolsonaristas queriam blindagem para donos de partido, e até para fazerem o que quisessem contra o cidadão, sem nenhum tipo de punição. E para completar, teve manifestação da esquerda com público grande graças à burrice dos bolsonaristas. Nicolas e Gustavo Gayer defenderam a PEC da bandidagem, conseguiram reviver as manifestações da esquerda, e agora estão fingindo que nada aconteceu. Aí, o Lula é reeleito em 2026, vão querer jogar a culpa nos outros. O objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves. É isso que temos pra hoje. Já capricha no like, ative o sino, senão o Bozo volta e eu voto no Hugo Mota de novo. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fala pra mim. Não é muito melhor estar do lado certo da força que não ser animador de jantar do Centrão? É muito melhor. Eu sou do Centrão. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sempre fui do Centrão. E não ser animador de jantar do Centrão? É muito melhor. Observa-se que o objetivo real da PEC da blindagem é proteger autores de crimes graves, como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de entorpecentes e infiltração cada vez mais na atividade de milícias e facções no nosso país. Isso configura um absolutamente claro desvio de finalidade e, por consequência, uma absoluta inconstitucionalidade chapada. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Isso deixou o Brasil inteiro revoltado. Se foi isso que você acreditou, é porque você está acompanhando pela imprensa o que realmente significa essa PEC. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Isso deixou o Brasil inteiro revoltado. Esse deputado do centro que votou favorável a essa PEC, ele precisa de parabéns, porque foi preciso muita coragem para fazer isso. É um voto que vem com muito desgaste, mas que o Brasil tem que entender. Esse deputado do centro que votou favorável a essa PEC, ele precisa de parabéns, porque foi preciso muita coragem para fazer isso. É um voto que vem com muito desgaste, mas que o Brasil tem que entender. E não ser animador de jantar do Centrão? É muito melhor. Nada a ver. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade ou a independência de congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre seus representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano, fundamentais cláusulas pétreas da nossa Constituição do nosso país. Cabe ao eleitor, assim, o direito pleno ao sigilo de voto. Ao representante político, salvo raríssimas exceções, se cabe a aplicação, em regra, de princípios de publicidade e democracia, que obrigam o parlamentar a prestar contas do seu comportamento ao eleitor e à sociedade. Prever, assim, voto secreto em deliberações sobre a abertura de processo criminal, como pretende fazer a PEC número 3, PEC da blindagem, se traduz não apenas em uma agressão ao princípio constitucional da publicidade, assegurado no caput do artigo 37 da Carta Magna, como em violação da própria ideia de democracia representativa, que obriga o representante a prestar contas ao representado. Em decorrência,
do talvez principal, mais importante e primeiro artigo da nossa Constituição, que estatui que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. O que nós queremos é poder representar os nossos eleitores sem correr o risco da Polícia Federal bater as nossas casas ou ter as nossas vidas destruídas. Sei. Um levantamento feito por colegas, senhor presidente, aponta algo em torno de 40 parlamentares federais que teriam processos por crime contra a honra em tramitação. E vou citar 3 exemplos, só para fins ilustrativos. O deputado André Janones, que pertence ao autodenominado campo progressista. Ele responde a uma queixa-crime apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele afirmou, entre outras coisas, que Bolsonaro é assassino, miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho, bandido fujão, entre outras ofensas. Já os deputados Gilvan Federal e Gustavo Gayer, do chamado campo conservador, respondem a queixas-crime apresentadas pela deputada federal Gleisi Hoffmann, hoje ministra, por afirmações como deve ser uma prostituta do caramba ou Lula ofereceu Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece sua funcionária em uma negociação entre gangues. Eu tuitei algo no sentido, imagino Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre num trisal, que pesadelo. Quando eu vi, depois de um tempo que eu havia postado, que eu não coloquei o contexto necessário nessa postagem para mostrar que ela era realmente uma denúncia à fala do Lula, que de tão podre que era, poderia fazer com que pessoas imaginassem, eu tivesse esse tipo de imaginação, pela podridão da fala dele, pelo desrespeito da fala dele a Gleisi Hoffmann, algumas horas depois eu deletei o post antes de virar notícia na imprensa. Antes de saber que o Alcolumbre queria me caçar, ou Lindbergh me chamar de assassino, antes disso eu havia deletado, porque eu percebi que eu não coloquei o contexto e poderia ser mal interpretado. Ah, bom, então assim sim. Com todo respeito, me parece absolutamente impossível atrelar tais agressões ao legítimo exercício do mandato parlamentar. Mas, argumentando por absurdo, como se diz no direito, de toda sorte, a proteção já garantida na Constituição para opiniões, palavras e votos dos parlamentares. E, além disso, a garantia da sustação posterior, mesmo para esses casos aberrantes, caso ocorra a provocação de partido político e aprovação por a maioria da Casa Legislativa respectiva, é possível a sustação do processo, conforme já diz o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, o que reforça a completa inutilidade prática das emendas apresentadas. Esta garantia já existe. Sobe, rapaziada! E, um pouquinho adiante, senhor presidente, no formato redigido, estaríamos garantindo a inviolabilidade para o parlamentar federal, estadual, distrital, que eventualmente no trânsito, numa bebedeira num bar, numa festa, numa academia, ofende as pessoas, agride as pessoas, sem vinculação nenhuma com o exercício do mandato. Numa bebedeira num bar... Peraí! E o Gaia ataca as pessoas somente para se engajar na rede social. Falando que eu tenho preço, Quem tem preço é um cara que fala que é honesto. O cara fala que é honesto, mas recebe auxílio moradia. É um cara que fala que não usa dinheiro público, mas gasta 15 mil reais da sua verba de gabinete para bancar suas redes sociais. De um cara que fala que é honesto, mas contratou uma empresa que funciona no mesmo endereço que a empresa do filho, do jovem filho. Porque você é um covarde, um canalha. Você apagou o que eu escrevi para você. Mas as pessoas sabem. Mas as pessoas ficaram sabendo, né, sobre o seu passado. É o que eu falei, o seu teto, bebê. Ela é de vidro, é de película e é muito fininha. Muito fininha. Cara, você não tem escrúpulos. Você matou 2 pessoas bêbado. Deixou uma terceira paralítica. Sequer deu assistência. E 5 meses depois de você matar 2 pessoas e deixar outra paralítica, você invadiu com o carro bêbado novamente um ponto de ônibus. Graças a Deus não tinha ninguém. Acorda pra vida, garoto. 1, 2, não olhe pra mais. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou a sua vez. 7, 8, 9, 10. E vai puxar seus pés. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.